então vamos trazer ela e depois a gente fala do resto. Mais importante é a deputada do que eu ficar falando sozinho aqui. Bom dia, Thalíria. Seja bem-vinda aqui à TV 247. Bom dia, ótimo estar mais uma vez com vocês aqui. Bom dia a todos que nos assistem. Obrigado, deputada. A gente estava conversando aqui da questão do Boulos ir para o governo. A gente que queria... você estava falando aí que eu não ouvi? Não, pois é, não. Eu tenho um quadrinho que eu até mandei para o seu assessor, não sei se ele mostrou, a Daphne pode botar aí, dos votos que foram dados aos deputados que estão hoje na Câmara. E de 1.800.000 votos que São Paulo teve, com 6 deputados aqui, 7 deputados tiveram, deve ter tido um pouco mais ainda, porque outros... Só o Boulos contribuiu com 1 milhão de votos. Sim. Né? Aí fala-se que ele indo para o governo, ele vai abrir mão de concorrer ano que vem. Então, o que nós queremos saber isso. Primeiro, tem uma questão que a Daphne vem colocando também, que é a seguinte: esta ida do Boulos para o Ministério foi discutido na bancada? Foi discutido internamente no partido? Como a da Sônia Guajajara foi? Porque ontem o Milton Temer já estava protestando. E essa não participação dele na eleição é algo dado como certo? Então, primeiro, a trajetória do agora ministro Guilherme Boulos, nosso deputado, militante do PSOL, é uma trajetória de muita conexão com as lutas populares, com as lutas que são as principais necessidades do povo brasileiro. A gente está falando de um dos maiores líderes de movimentos sociais do Brasil. O MTST é um movimento muito importante no nosso país, ao lado do MST. E isso constituiu o deputado Boulos. Isso constituiu a entrada, inclusive, do Guilherme para o PSOL. Porque essas lutas se encontraram. A luta partidária de um partido que nasceu das necessidades populares e a luta que o Guilherme, junto com os militantes do MTST, tocavam no território. Então, como militante do PSOL, eu sou uma deputada do PSOL, mas eu sou militante do PSOL, militante da esquerda brasileira. Eu tenho muito orgulho de ter ex-militante nos quadros do Partido Socialismo e Liberdade. A gente batalhou muito lá atrás, quando o Guilherme foi candidato a presidente ao lado de Sônia Guajajara, e quando uma série de membros do movimento indígena e o Guilherme, junto ao MTST, entram no PSOL, eu acho que esse também é um momento de virada do PSOL. É um momento de amadurecimento do PSOL, que é um partido que nasce do parlamento, de um grupo de parlamentares muito combativos que corretamente entenderam que era momento de romper com o Partido dos Trabalhadores. Mas é como se fosse um amadurecimento a partir de uma conexão muito firme com o território. Eu digo isso porque não importa onde este militante vai estar. Eu tenho muita certeza que ele vai seguir orgulhando o PSOL, que o PSOL tem um lugar, inclusive, também na frente ampla do governo Lula, que vai ser expresso tanto por Sônia Guajajara, está sendo expresso por Sônia Guajajara no Ministério dos Povos Indígenas, e também vai ser expresso agora ali no coração do governo Lula, a partir da relação com os movimentos sociais, que é o papel que o Guilherme vai cumprir. Bom, e sobre a nossa chapa em São Paulo, eu acho que esse é um desafio, tá? E é um desafio que a gente tem conversado com o Guilherme, com a nossa presidenta Paula Corade. O pessoal precisa, e eu tenho convicção que vai, cumprir a cláusula de barreira. É claro que se consolidar, e nós entendemos também que o Guilherme cumpre um papel muito importante no Legislativo, ajudando, inclusive, o presidente Lula a governar, e ajudaria muito o presidente Lula a governar num próximo governo. Mas também tem a contribuição enorme para a nossa nominata, e para 1 milhão de votos não são 100 mil votos. Mas eu tenho convicção que a gente tem muitos quadros que herdam esses votos, e também convicção no empenho do deputado, agora ministro Guilherme Boulos, em transferir esses votos para a nossa nominata. A deputada Érica Hilton é uma deputada que, sem dúvida,
faz um mandato exemplar, encampa uma das maiores agendas que o povo brasileiro deseja, que é a redução da escala de trabalho, e sem dúvida vai ampliar. A gente tem a Sônia Guajajara, temos novos quadros que vão ser candidatos pelo PSOL, a deputada Luciene, que hoje é suplente, tem feito um excelente trabalho em defesa dos servidores públicos, sem dúvida amplia também. Deputada Sâmia, a gente tem hoje um corpo de quadros eleitorais no pessoal de São Paulo e também possibilidade de ampliação no Brasil afora que me fazem ter convicção de que o pessoal está crescendo. A gente vai filiar grandes quadros da política brasileira ainda esse ano no PSOL. Então, e é claro, assim, eu acho que e para terminar, a gente trocar, né? O PSOL é um partido plural, com diferentes posições políticas, e os militantes do PSOL podem opinar, e tem direito de fazer isso sobre se é bom ou não o Guilherme estar como ministro. O que eu acho é que ele vai cumprir um papel no governo Lula. Acho que é uma sinalização do governo Lula para a esquerda brasileira, e acho que é a afirmação também do papel do Partido Socialismo e Liberdade nessa frente amplíssima. Nós temos um lugar na frente ampla, e esse lugar é a esquerda, esse lugar é apresentando uma agenda para o Brasil que envolve o fim da escala 6x1, que envolve o direito dos trabalhadores de aplicativo, que envolve enfrentar a questão da concentração de terra, defender reforma agrária, que envolve taxar os bilionários, e é essa agenda que o Guilherme vai expressar como ministro. Falei a peça. Bom dia. Bom dia, bom dia. Talíria, você está só com o seu nomezinho sem legenda. Se você quiser ajeitar, é nessas 3 bolinhas aí que tem em cima do seu nome. Senão, depois eu posso colocar a sua legenda para você. Não, tudo bem. Então, vamos lá. Queria saber como é que você avalia, né, se essa entrada, então, digamos assim, aproximação maior ainda agora do PSOL com o governo Lula através do Boulos, se você acredita que esse movimento pode fortalecer a esquerda como um todo, e falando do seu partido, né, se agora, para manter esse protagonismo, quais são os nomes, na sua avaliação, que têm potencial para ocupar esse espaço de investir em novas lideranças, enfim, também, como disse o Marcelo Boulos, trazia muito voto, né? E agora vocês têm que investir em novos nomes, né? Que nomes são esses? Enfim, como é que você avalia isso? Olha, da onde vêm os votos do Guilherme? Da onde vêm os meus 200 mil votos? Foi a mais votada, por exemplo, no Rio de Janeiro, da esquerda. Sim. Da onde vêm esses votos? Esses votos estão conectados com uma agenda para o país. Uma agenda que é a agenda que o povo brasileiro anseia. A agenda que tem a ver com a trabalhadora doméstica, que pega um ônibus cheio, vai trabalhar, ganha mal, volta para casa, faz a marmita, cuida do marido, cuida do filho, não tem a creche. É sobre essa mulher, é sobre a caixa do supermercado, é sobre o porteiro, o motorista de ônibus. E o pessoal nasce com a radicalidade que o povo brasileiro exige. Mas o pessoal nasceu também de um movimento já na estrutura do poder legislativo, digamos assim. E o pessoal, quando eu digo que o pessoal amadureceu, é que o pessoal cada vez mais está conectado com o território, com as favelas, com as periferias, com os trabalhadores brasileiros. E a agenda que motivou o nascimento do PSOL, e que é a mesma agenda que a gente segue sem abrir mão dela, sem a menor dúvida, é a agenda que hoje tem mobilizado a sociedade. Se a gente pensar, a gente conseguiu avançar, finalmente, com a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e a redução para quem ganha até um pouco mais de 7 mil. Com a taxação e a compensação dos 140 mil mais ricos do Brasil. Por que eu estou trazendo essa agenda? Porque essa é uma agenda, o tema da reforma tributária, da taxação dos bilionários, é um tema que a gente desde sempre defende. Nós compomos a base do governo Lula, estivemos com o Lula desde o primeiro dia do primeiro turno, mas nós, por exemplo, nunca defendemos políticas de ajuste, políticas de redução de investimento em saúde, educação, de teto de gastos. Nós
a partir da deputada Érica Hilton, provocamos a agenda do fim da escala 6x1, que hoje é verbalizada pelo presidente Lula. Nós defendemos, a partir de uma incansável mobilização e trabalho da deputada Erundina, a tarifa zero, que agora está sendo encampada pelo governo Lula. E no momento em que o povo se mobiliza, milhares vão às ruas e, de alguma maneira, arranca o imposto de renda, enterra a blindagem, enterra a anistia e provoca também o governo Lula a expressar mais, pelo menos narrativamente, agendas que são agendas do povo brasileiro, Lula segurar, taxar os bilionários, dizer que está fazendo um estudo para tarifa zero, dizer que é importante acabar com a escala 6x1. Essas são as agendas que o pessoal nunca abriu mão, mesmo compondo a frente ampla. E as agendas desse partido, que elegeu Guilherme Boulos com 1 milhão de votos, que me elegeu com 200 mil votos, ela hoje é uma agenda que está mobilizando a sociedade. Então, eu não consigo pensar como esse partido sai de cena. Nos tempos mais duros que nós vivemos da democracia, o golpe contra a presidenta Dilma, a execução de Marielle pela milícia do Rio de Janeiro, a prisão ilegal de Lula. Onde esteve o pessoal em todo esse tempo? No lado certo da história, ao lado da democracia, das liberdades democráticas, mas não só, também com uma agenda para o Brasil, uma agenda para o país. E eu não consigo pensar na esquerda brasileira sem o meu partido, que é um partido que, ao contrário do que a gente fica ouvindo, o Guilherme, eu ouço que o Guilherme vai para o PT, desde que o Guilherme entrou no PSOL. O Guilherme entrou no PSOL e já tem, vai para o PT, vai para o PT. Não, o Guilherme é um quadro do Partido Socialismo e Liberdade que nos ajuda a disputar a frente ampla do governo Lula e ajuda a expressar uma agenda que é a agenda do povo brasileiro. Então, eu tenho certeza que no próximo período o pessoal cresce a partir dessa agenda. A gente quer muito, estamos namorando a Manuela Dávila, estamos namorando quadros da franja de outros partidos da esquerda brasileira, que a gente quer muito que estejam nos quadros do PSOL. E eu tenho certeza que isso, sem dúvida, nos ajudará a cumprir a cláusula de barreira. E São Paulo também, essa agenda mobilizará novos quadros que a gente vai lançar lá. A gente tem... Depois eu posso falar sobre eles aqui também, se vocês quiserem. Eu quero ouvir. Eu quero, mas eu tenho outros assuntos aqui também. Podemos falar um pouco do Rio? Podemos falar um pouco do Rio? Vamos falar do Rio. Vamos falar do Rio. Aí o Rio, nós temos uma situação esdrúxula no Rio. O PSOL dificilmente vai apoiar Eduardo Paes, principalmente depois de Eduardo Paes dizer que o Malafaia conta com o apoio dele. Isso já está claro. Mas agora vem o deputado Glauber, que fez uma excelente campanha para permanecer, rodou o Brasil, ganhou popularidade, ganhou nome, e ele diz assim, não, os eleitores vão decidir se eu devo sair candidato a governador do estado, que não tem a menor chance de ganhar. O PSOL vai abrir mão de um quadro como Eduardo, Glauber Braga, que teve um papel importante no Congresso, ao seu lado e ao lado de outro. Lembrando que aqui no Rio, vocês são, eu tenho aqui o quadrinho, vocês são em 5. Você, Tarcísio, com 159 mil votos, Chico Alencar, 115 mil, lembrando, Chico Alencar já tem 81 anos. Já é o 6º ou 7º mandato dele, que nem o Tarcísio, também já está no 4º ou 5º. Tem o Glauber e tem o pastor Henrique Vieira. Aí está toda a bancada dos 15. E aí você vê Luiz Erundina, Chico Alencar e Ivan Valente já estão no que a gente chama, e eu posso falar isso porque eu também estou, na terceira idade. Eu tive no aniversário do Chico Alencar no domingo, que ele é meu amigo pessoal, e ele colocou, temos que decidir se eu continuarei ou não mais 4 anos em Brasília. Aí eu pergunto, no Rio o PSOL vai abrir mão do Glauber Braga para uma aventura governador do estado para marcar posição? Não, Glauber vai ser nosso candidato a deputado federal e vai nos ajudar muito a manter a nossa combativa bancada no Congresso Nacional. Não tenho dúvida disso. Pode ter certeza. Ele tá lançando uma campanha aí para perguntar se os eleitores... É importante que ele rode o estado, porque ele vai
ter muitos votos, e a gente quer que o Glauber volte para a Câmara Federal com muitos votos, porque ele faz um mandato exemplar que nos orgulha o Rio de Janeiro. Então, o pessoal terá uma candidatura própria, não há chance da gente apoiar Eduardo Paes, porque o pessoal tem um lugar no Rio de Janeiro e o povo do Rio de Janeiro espera que a gente apresente uma agenda para o Estado, que é uma agenda à esquerda, né? Eduardo Paes é uma figura que está ali sempre em cima do muro e entende que, para ele avançar no Estado, tem que dialogar com figuras nefastas como Malafaia, e é impossível a gente apoiar esse movimento, esse gesto. Lembrando que Dona Penha, quem lembra de Dona Penha? Dona Penha foi aquela que teve o nariz quebrado lá na Vila Autódromo, lutando pelo direito à moradia, lutando para manter o seu território, o vínculo com o seu território, da sua comunidade. Foi quando Eduardo Paes era prefeito lá atrás. Então, assim, agora a Guarda Municipal Armada. É impossível ser conivente com essa agenda. Por isso que eu volto sempre à agenda, né? O que me mobiliza é a agenda. É lógico que, em alguns momentos, nós fazemos composições em nome da democracia. Porque para você conseguir avançar uma agenda popular, uma agenda de direitos, você precisa estar num ambiente democrático. Então, quem, por exemplo, lá atrás achava que o pessoal tinha que ter candidatura própria para presidência da República, isso é uma desconexão completa com a realidade. Uma realidade de um governo Bolsonaro, que deixou 33 milhões de famintos, com metade da população com insegurança alimentar, com arma, com 700 mil mortos na pandemia. Então, com militarização dos órgãos públicos. Agora, a tentativa de golpe mostra isso. A gente vive uma coisa grave no Brasil, uma instabilidade democrática gravíssima. Então, é lógico que não há chance, por exemplo, do pessoal ter candidatura própria à presidência da República no próximo ciclo. Uma das tarefas do Partido Socialismo e Liberdade é garantir um ambiente democrático no nosso país, e isso se dá, sem a menor dúvida, elegendo Luiz Inácio Lula da Silva para o seu próximo mandato. Mas o PSOL é mais do que isso. O que eu quero dizer é que o PSOL é o partido que vai ajudar a reorganizar a esquerda no próximo ciclo. E no Rio de Janeiro, o PSOL é grande, o PSOL tem força social, nós temos 5 deputados, e o deputado Glauber, sem a menor dúvida, vai seguir contribuindo muito com a bancada federal em Brasília. Essa é a tendência no nosso estado, e a gente vai ter uma candidatura própria que o partido vai decidir. Eu tenho convicção de ajudar também a puxar deputados, tenho convicção de uma votação grande que terei também nesse ano, e acho que com o pessoal do Rio eu não me preocupo. Eu me preocupo com o país, com o futuro da democracia brasileira, mas eu também sei que o pessoal, que eu tenho muita honra de liderar pela segunda vez, está cada vez mais pronto para os desafios globais que a gente vive, para os desafios que a esquerda brasileira vive, e é um partido muito necessário para a próxima quadra. Seguirá sendo cada vez mais necessário. Sobre isso, né, você acha que essa presença do Boulos no governo pode fortalecer o diálogo institucional entre o PSOL e o PT, ou existe risco dessa diluição de identidade do partido, né? Pensando aí no país, né, no papel do PSOL nas disputas estaduais e federais, que é manter essa autonomia, digamos assim, ou buscar umas alianças ali mais amplas, dentro, claro, do campo progressista, que é o que você já comentou aqui com a gente. E outra coisa, Thalíria, você falou que não tem preocupação com o partido no Rio. Só, às vezes, é acusado de ser um partido que quem vota no PSOL é Zona Sul, é estudante, né? Claro que vocês têm uma representatividade muito interessante nessa questão identitária, na questão de pessoas do povo. A própria Marielle é representante disso também, eu acho que é um ícone, né? Como é que vocês pensam também essa capilaridade, né? Chegar lá no povão, essa galera que está lá, está ferrada, mas que vota no candidato do miliciano, que vota no candidato do pastor, enfim. Daphne, esse não é o desafio do PSOL, esse é o desafio da esquerda brasileira. Se você olhar para a esquerda no Rio de Janeiro, eu sou a deputada federal mais votada da esquerda, muito à frente
do segundo Perfeito. mais votado, que é o deputado Tarcísio, que também é do PSOL. E depois, se eu não me engano, é o Chico, não sei se é o Lindbergh, mas assim, Não. não lembro qual que é a ordem, né? Sou eu, Tarcísio, depois é Chico, é esse? Ou Eu acho que Lindbergh? é o Lindbergh. Lindbergh. Eu acho que é É. Lindbergh. O que eu tô Você tem dizendo é, 190, você tem 190, o Tarcísio 199, quase é, 200 mil. você tem Não derruba 9 mil 198, votos, não. 548, o Tarcísio 159, quase 160 mil, e o Chico Alencar veio com 115. Eu Mas por acho que 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 eu o tô... Lindbergh está no meio aí. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque dizer que o PSOL é um partido da universidade, das causas identitárias, que eu, inclusive, não gosto desse termo, quando você pensa em gênero e raça, essa concepção de feminismo e luta antirracista que eu encampo. A gente está falando da classe trabalhadora brasileira, a gente está falando da trabalhadora doméstica, a gente está falando da caixa de supermercado, da mãe. Não, deixa eu só fazer uma correção aqui. O Não, Lindbergh teve 152.219 votos. A pessoa que mais teve voto, né? Você é a primeira da esquerda, 198 mil, mas a pessoa que mais teve foi a Daniela do Vaguinho, 213.706, em seguida, General Pazuello, gente. exatamente. A minha pergunta é nesse sentido, né? Eu estou Sim, claro, preocupada com isso. perfeito. Mas eu vou chegar nisso. Mas primeiro, olhando para a esquerda, porque aí acusa-se o pessoal de o pessoal é o partido da classe média. Partido. E, de fato, a gente tem um desafio de popularizar a esquerda, de chegar em quem a esquerda prioriza, sabe? Isso é um desafio de comunicação, um desafio territorial, são várias questões que a gente pode falar aqui. Mas quando você olha para o Rio de Janeiro, não é possível ter praticamente 200 mil votos com voto identitário. Você não tem como ter voto em todos os municípios com voto de universitário. É lógico que 200 mil votos, e a Daniela do Vaguinho, a gente sabe o peso dos votos da Daniela do Vaguinho em Belfor Roxo, que é um município onde o marido dela foi prefeito. Se você olhar, acho que mais de 80% dos votos dela estão lá. Se você olhar o Pazuello herda os votos de Bolsonaro. E eu fiquei 15 mil votos, mais ou menos, atrás da primeira colocada. Então, isso significa que o pessoal está capilarizado. Isso significa que o pessoal está espalhado pelo Estado. Isso significa que o pessoal tem também um voto popular muito para além da bolha, muito para além da São Salvador, sabe? É É um além da voto São Salvador? É além da muito São além, Salvador e muito de além. Niterói? Porque Eu tenho, você é Niterói. eu, Você é Niterói. mas eu tenho O 107 Tarcísio mil é votos São na Salvador. capital. Você quer olhar onde estão meus votos? Eu tenho 107 mil votos na capital. 23 mil votos em Niterói, certo? Eu tenho 13 mil votos em São Gonçalo. Eu sou uma das deputadas mais votadas num município que é um município muito abandonado pelo Estado, muito E ligado popular, à muito milícia. negro. Ligado à milícia. Eu sou uma das deputadas mais votadas desse município. Eu tenho muito voto em Duque de Caxias, em Nova Iguaçu. Eu não estou dizendo com isso, não é para ficar me defendendo o partido. A gente tem desafios muito grandes ainda. A gente não pode esquecer desses desafios. Mas são desafios que a esquerda precisa encampar. A esquerda precisa dialogar com o trabalhador de aplicativo. Qual que é a agenda que nós temos para o trabalhador informal? Qual que é a agenda? Entende? Assim, a gente tem que conectar com o trabalhador do território. Isso se faz com trabalho de base, com núcleos de base partidários, mas isso também se faz com narrativa, com disputa narrativa, de comunicação, de redes sociais que não se desvinculam mais das ruas. Então, esse é um desafio para a esquerda brasileira. E o pessoal também está implicado nesse desafio, que é o desafio de estar cada vez mais conectado e conseguir atingir o coração do povo trabalhador. Porque as agendas que a gente encampa são as agendas do povo trabalhador. Mas o coração do povo trabalhador muitas vezes está capturado por um pensamento conservador, porque é o que constitui, inclusive, a formação histórica do nosso país. Então, eu não estou negando esses desafios. Eu estou só aterrissando nos números para a gente compreender que esse é um desafio do conjunto da esquerda e não apenas um desafio do PSOL. Assim. É claro que, como uma dirigente do PSOL, como uma militante do PSOL, eu tenho que cuidar da minha casa, né? Estamos cuidando bem, assim, rodando o estado, estando no território no dia a dia, tentando melhorar a nossa forma de nos comunicar. Mas esse é um desafio do conjunto da esquerda.
Deixa eu fazer uma pergunta mais do Rio e depois partir para o Nacional. No Rio, você fala, precisamos buscar os trabalhadores de aplicativos, os trabalhadores informais. E aí eu faço uma pergunta. Isso significa Rick Azevedo saindo candidato a deputado? Ou ele continua como vereador? E segunda coisa, eu já fiz essa pergunta ao Glauber. Em nome de evitar que o Senado seja ocupado pela direita, o PSOL apoiará uma candidatura da Benedita ao Senado? Bom, vamos lá. Rick Azevedo. O Rick é um grande vereador e, antes disso, uma figura, um militante que conseguiu dialogar com setores que o próprio pessoal não chegava, a partir de uma agenda que toca, como eu disse antes, o coração do povo, sabe? Toca o coração do povo trabalhador. Para aquela atendente da farmácia que tem que pelo menos 6 vezes na semana, fica 8 horas por dia, atendendo pessoas, e no único dia livre dela, ela vai fazer mercado, vai cuidar do filho. O que, que é a agenda do fim da escala 6 por 1 para essa mulher? E o Rick vai ser muito bem-vindo na nossa bancada federal. Eu acredito que a agenda que ele encampa é uma agenda que cabe no Congresso Nacional e acho que ele seria um grande nome que contribuiria com a nossa chapa para federal. O pessoal ainda vai discutir sua tática eleitoral com o Rick, com o partido no Estado, com o partido nacionalmente, mas eu defendo que quadros que sejam quadros que possam cumprir um papel nessa engrenagem de disputar o Congresso Nacional, que é muito importante, porque a gente precisa eleger Lula novamente, reeleger o presidente Lula, mas disputar o Congresso Nacional. Hoje a gente tem o quê? 120 deputados, quando tem a esquerda no Congresso, mudar a cara do Congresso, construir um Congresso do povo, é a nossa tarefa, a tarefa da esquerda brasileira e do PSOL. Então o Rick vai ser muito bem-vindo. Qual que era a outra coisa mesmo que eu esqueci? Da senadora, do Senado. Como fazer o Senado no Rio? Senado, a deputada Benedita é uma grande referência para mim. Eu acho que ela é uma mulher que abriu caminho para muitas mulheres negras ocuparem a política. E, de fato, ela é uma grande parceira, ela sempre foi muito generosa aqui. E eu defendo que o pessoal. Eu acho que há um conjunto de candidaturas na esquerda colocadas, e eu defendo que nós nos somemos. Eu vou discutir isso com o partido. Nós nos somemos à candidatura com maior viabilidade ao Senado Federal, juntar as forças da esquerda no estado do Rio de Janeiro para eleger uma senadora ou um senador de esquerda. Essa é a defesa que eu vou fazer dentro do PSOL, que vai ter sua autonomia para decidir os rumos da tática eleitoral no estado. E você, Thalíria, sendo uma das principais vozes do PSOL no Congresso, está considerando disputar algum cargo majoritário em 26? Olha, eu fui candidata a prefeita na minha cidade. Eu acho que está na hora do pessoal dar esse passo de governar, porque quando você disputa o executivo, de fato, é onde você consegue mudar realmente a vida das pessoas. Então, esse é o momento também do pessoal disputar os espaços do executivo. Em 26, a princípio, eu entendo que eu contribuo muito para puxar uma quantidade de deputados importante da bancada do PSOL, da Federação PSOL Rede, e penso que nesse momento a minha tarefa é ter muito voto, quem está ouvindo aí, muito voto, para que o PSOL tenha uma grande bancada no Congresso Nacional na próxima quadra. Quais são os nomes nacionais que vocês estão paquerando, além da Manuela Dávila? Porque vocês, por exemplo, São Paulo, vocês vão perder o Boulos. Além de perder o Boulos, vai aparecer na disputa Zé Dirceu, que vai atrair muitos votos. Mas eu acho que o eleitor do Zé Dirceu não é o mesmo eleitor do PSOL. É uma idade mais da minha idade, enquanto o PSOL é mais da idade da Daphne, que é jovem. Entende? Eu sou terceira idade, a Daphne é jovem ainda. O pessoal tem várias gerações, da Erundina quem é mais? A Célia Chacriabá, que é a mais nossa mais nova. Transgeracional, pessoal. Quem são as paqueras que vocês estão fazendo fora no Brasil adentro? E como é que vê a chegada do Zé Dirceu em São Paulo? Você imagina paquerar Manuela Dávila e Jones Manuel? Olha, que paquera boa. A paquera Jones Manuel também? Jones Manuel viria para o PSOL? Eu tô falando das paqueras.
Não, mas ele não vai dizer que Se o vai ter PSOL é muito à direita, casamento, não? noivado, se vai ser família O tradicional Jones não vai brasileira. dizer que o Você PSOL é muito à imagina? direita? Olha, O Jo- vamos ver na próxima quadra. Ó, a gente está vivendo um momento do nosso país que é um momento em que aqueles que têm compromisso com as liberdades democráticas sabem da gravidade que a gente está vivendo. Sabe que o mais importante nesse momento é, olhar para uma situação de crise civilizatória que a gente vive no mundo. É muito sério, é uma disputa humanitária, é um dilema humanitário que a gente está vivendo. Com a crise climática, uma crise política, econômica, guerras, genocídio, uma tentativa de um novo imperialismo que ataca a América Latina. Eu não quero ir para a teoria, mas assim, isso é muito grave. Uma tentativa dos Estados Unidos acabar com a lógica multilateralista, que é um pacto com todos os seus limites, que é um pacto que impediu uma nova guerra até agora, e de avançar na América Latina. Olha a importância que nós temos do Brasil nesse contexto de defesa da paz, de defesa de enfrentar essa crise civilizatória. O Brasil tem um papel fundamental. Então, a primeira coisa é, quem tem compromisso com o povo brasileiro, seja mais à esquerda, menos à esquerda, mas falando do nosso campo político da esquerda, quem tem compromisso sabe que a primeira tarefa é derrotar a extrema-direita e consolidar um ciclo democrático no nosso país. Essa é a primeira tarefa. Isso passa por reeleger Lula, isso passa por aumentar a bancada de esquerda no Congresso Nacional. Mas nós queremos mais do que isso. E por isso o pessoal também sabe que a gente é porta-voz de uma agenda para o país, de uma agenda radical. Não tenho medo de falar essa palavra, de uma agenda radical, com um compromisso radical com os trabalhadores brasileiros. E esse combo pode sim unir de Jones Manuel a Manuela Dávila, que é um compromisso com o país e com os trabalhadores brasileiros, um compromisso com a paz. E numa paz branca, boba, uma paz de a gente impedir uma nova guerra de acontecer no mundo. E você imagina um pessoal que, com esses quadros, um pessoal que traz de volta a Aura Carolina, que é uma grande referência para Minas Gerais, foi uma grande deputada. Então, eu tenho convicção que o pessoal está mais do que vivo. O pessoal está mais vivo do que nunca, mais conectado do que nunca com as demandas do povo brasileiro e mais pronto do que nunca para as tarefas que a esquerda brasileira tem nesse ciclo tão difícil do mundo e do nosso país. Muito bem. Marcelo, Thalíria, queria te agradecer, Thalíria, por ter aceito aqui nosso convite. Não sei se Marcelo ainda tem algum comentário, porque vai dar nossa Olha, hora, eu preciso encerrar. pois é, comentário com ela, a gente pode ficar aqui conversando o dia inteiro, Uma hora. porque tem muito assunto. Eu ia Mas, adorar. mas o tempo é curto. Ainda não falamos nada do Congresso, não falamos nada das mudanças lá no Congresso. Temos que trazê-lo novamente aqui para falar dessa jornada que semana que vem, inclusive do 6x1. A gente tem que trazer a Érica aqui para falar com Muito o Rick bom. do 6x1, tá? E aí você pode levar ela o nosso convite desde já. Com certeza. Eu ficaria mais tempo, Daphne, mas nós temos horário também, né? Isso, é. Então, é isso. Queria te agradecer, Thalíria, demais por mais uma vez ter aceito aqui o nosso convite. É sempre uma ótima entrevista. Muito obrigada. E força aí na sua luta, na luta dos seus companheiros. Obrigada, Marcelo. Você também. Até amanhã, Beijo para Daphne. vocês. Beijo, Thalíria. Obrigado. Beijo. Marcelo, fica aí, peraí, vamos lá. Sim, Vamos aqui vamos lá. agradecer o pessoal, agradecer os superchats. Ó, Gilberto Cruvinel, a trapaça gramatical do Fux não deu certo, pergunta ele. Que pena, o panetone da Papuda já está sendo vendido. Vamos fazer uma vaquinha? Trapaça gramatical do Fux é bom. Fernando Castro, infelizmente, uma boa parte dos trabalhadores pobres votam no candidato da igreja. Boulos é o único que rompe essa barreira, liderando um movimento consistente que traz essas pessoas para participar das lutas, disse ele aqui. Renata Ferrari. O Rick Azevedo pode mudar isso também. Diga de passagem, tá? A Renata, ontem, Ibanez Rocha, né, falando do Ibanez, sancionou uma lei que instituiu o Dia da Memória das Vítimas do Comunismo no Distrito Federal. Gente, sério mesmo? Entrevista o João Vicente Goulart. Ótimo aí, Marcelo, para a gente ir atrás dessa.
E a Maria mandou uma mensagem para mim no privado. Vou olhar, Maria Primo, obrigada aqui. Deve ser a respeito do livro que ela quer enviar para a Tereza. Muito obrigada, Maria Primo. E agora, gente, às 10 horas, a gente tem um mundo como ele é. Argentina rumo à bancarrota econômica, Milei à beira do abismo político. Deve ter a participação da nossa querida Márcia Carmo, às 11 horas, Giro das 11. Às 13 horas, como ser um coronista em 2025. Às 14 horas, Estação Sabiá, 15 horas, nosso Jornal da Tarde, Brasil Agora, 17h30, dia em 30 minutos. Depois, às 18, começa o Boa Noite 247. 21h20 tem entrevista com o Wallace Moreira. E depois tem 22 horas, 23 horas, Live do Conde. E 0 hora, Távola de Fim de Tarde. Obrigada, Marcela. A gente te vê amanhã aqui novamente. Um beijo, bom dia para toda a comunidade. Beijo, valeu, tchau.